Olá, viajante! Hoje eu vou falar de um tema super importante, tá? Principalmente para quem não tem muita experiência e está começando agora o mundo de viagens. É um assunto extremamente comum até de acontecer, né? Porque imprevistos acontecem e que são necessários, né? Algumas burocracias para serem resolvidas e que nem todo viajante sabe disso. Especialmente aquele que gosta mais de viajar de ônibus, né? Estou falando do cancelamento de passagens aéreas. O pior pesadelo que um viajante pode ter. Então hoje eu vou contar aqui algumas curiosidades a respeito, né? Vou lhe passar essa informação do que acontece quando a gente precisa cancelar uma viagem e quais são os passos que a gente tem que fazer para resolver esse problema. Então continua aí. Esse janeiro, né, aconteceu um pesadelo na minha vida e da minha amiga nessa penúltima viagem que nós fizemos para fora do estado. A gente tinha acabado de ir para Salvador e tinha uma passagem muito barata para Pernambuco. E era vontade da gente conhecer Pernambuco, já estava nos planos há muito tempo, então a gente resolveu comprar essa passagem com 6 meses de antecedência, colocando uma data que para nós, naquele momento, poderia ser interessante viajar, né? Que seria recesso para nós, professores e tal. Então, até aquele momento da compra da passagem, tudo estava certo para essa viagem. Só que aí, quando chegou ali dezembro, finalzinho de dezembro, início de janeiro desse ano, aconteceu alguns problemas que acabou influenciando justamente na data da viagem, né? Ela teve aí alguns problemas para ser liberada para essa viagem e eu também tive outros compromissos. Então, começou a novela que é para cancelar uma passagem aérea. Muita gente pensa, né, que é igual ao avião, né? Eu já até falei sobre questão de bagagem, né? Como é que compra, já fiz vários vídeos falando disso, justamente para tirar essa ideia da cabeça das pessoas, né, que passagem aérea, andar de avião, né, é muito semelhante ao ônibus, e não é, né, é muito mais burocrático, é muito mais caro, e que poderia nem ser, mas acontece que é a realidade, né. Então esses vídeos são justamente para informar, principalmente para esses viajantes que são principiantes, né, como eu era, né, até o momento que aconteceu esse pesadelo na nossa vida, né, que foi tentar remarcar, achar uma data, pedir reembolso, cancelamento, como é que faz, né, e o meu caso é mais complicado, né, porque quando você vai de agência, a agência ela resolve tudo por você. O meu caso, eu gosto de viajar por conta própria, então todos esses problemas burocráticos eu tenho que resolver sozinha, e aí foi, né, aquela coisa de tentar ver com pessoas mais experientes, ver depoimentos, ler o que é que eu posso fazer e tal, foi uma novela, né? Graças a Deus que deu certo a gente viajar. Mas a importância que há desse vídeo para você, né, que viaja por conta própria ou sem ser por conta própria, quais são os seus direitos e o que é que você precisa saber caso você passe por essa mesma situação, que é bem comum, tá? Primeira coisa que acontece, né, imprevistos, infelizmente, não dá pra gente prever, né? São imprevistos. Então, assim, quando acontecer, né? Principalmente porque passagem aérea a gente compra com muita antecedência, né? Justamente pensando ali no melhor valor e tal. E a questão do pagamento também, né? Muita gente compra parcelado, então no dia da viagem talvez ainda tá pagando ainda, aquela coisa. Então, quando a gente compra com muita antecedência, há esse risco de, naquela data que você marcou, acontecer alguma coisa que lhe impediu de viajar, né? Mas vamos ver como é que funciona. A lei, né, o que é que ela diz? Que você tem direito, né, ao reembolso total da passagem quando você compra nas primeiras 24 horas ali. Você desiste da compra nas primeiras 24 horas da data que houve o ocorrido. Por exemplo, comprei hoje, agora, nesse minuto. Até amanhã, nesse mesmo horário, eu posso pedir o cancelamento, certo? E não acontecer absolutamente nada. Eu ser reembolsada, eles cancelam e tudo certo. Nas primeiras 24 horas, tá? Passou desse prazo, tipo, depois de amanhã eu quero cancelar, né? Aconteceu aí alguma coisa e aí eu resolvi cancelar. Aí já entra o pesadelo, né? Porque depois desse prazo, né? E antes dos 7 dias que antecedem a viagem, né? Você vai ter que pagar uma multa, né? Uma tarifa, como as companhias gostam de dizer. Então, como assim, né? Eu já paguei uma viagem que foi tão caro, né? E aí eu vou ter que ainda pagar para cancelar ou para remarcar? Sim.
Porque o que é que acontece? Quando você desiste de uma viagem, não há prejuízo só para você, há prejuízo também para a companhia, né? Que deixou de vender aquele assento e aí vai vago e tal. Então, cada companhia ela tem as suas próprias regras, né? Até quando a gente vai comprar ali a passagem, existe planos diferenciados, né? É plano Plus, é plano Light, é econômico, primeira classe, aquela coisa, né? Então, dependendo do seu plano, também há essa questão de burocracias, né? O que vai acontecer se eu não puder viajar naquela data. Pesquisando hoje, né, nos valores de hoje, a Azul e a Latam, elas cobram uma tarifa de R$400 para cancelamento e remarcação, né? Então você, mas eu não quero perder meu dinheiro, né? Eu investi nessa passagem, mas não vai dar para ir hoje, mas dá para ir no dia X. Então, a companhia, ela tem, né, ela te dá esse direito de você pedir uma remarcação, né, e essa remarcação, ela pode acontecer no prazo de 1 ano. É a única coisa que se iguala com relação ao ônibus, né, que a passagem, ela tem validade de 1 ano. Então, se não deu para viajar hoje, sei lá, daqui 6 meses a tua passagem ainda está valendo, mas você paga para que haja essa remarcação, né. Então, a Azul e a Latam, elas cobram um valor de R$400 pela internet, né? A Azul, por exemplo, se você comprar lá no aeroporto, né, na agência mesmo, ela cobra o valor de R$475. A Gol é, no momento, a companhia que está cobrando o valor mais baixo do mercado, né, para fazer essas mudanças, né, que é R$370 para o plano Plus e para o Light R$400, né? E aí você pensa, qual é a diferença? Tem muita diferença, né? Cada companhia ela tem lá suas regras, elas dividem, né, a categoria de passagem, né? De que tipo de passageiro você vai ser, né? Geralmente a mais baixa, né? A passagem econômica é light, né? Aí um pouquinho mais de light é plus, então enfim, eles vão botando categorias, né, na venda dessas passagens. E aí você tem que, primeira coisa, perguntar, né, à companhia qual é o seu caso, né? Que tipo de ação você pode recorrer com relação a isso, né? Que foi o meu caso, né? Eu entrei em contato com a Azul e eles me explicaram muito bem qual eram os passos, né? Enfim, aí, né, tem uma outra opção, né? Que é o caso do reembolso, né? Porque a minha amiga, mas assim, quer dizer que então para cancelar eu tenho que pagar e eu não recebo o valor, né, de volta. E aí, o que é que acontece? Quando você compra a passagem lá, né, eles te dizem cada plano que eles têm lá e quais são as regras do plano, né? E nessas regras, eles vão lá colocar que tipo de reembolso que você pode ter, caso você não queira a remarcação, né? Eu aconselho que você procure a remarcação, tá? Porque apesar de você estar pagando essa tarifa, você não perde a passagem completamente, porque o reembolso, muitas vezes, né, quase sempre ele não é integral. Então você não recebe o valor total do que você pagou pela passagem, você recebe uma parte, dependendo do que tipo de plano e do tempo que você está ali de distância da viagem. Então tem toda uma burocracia, são regras que não são lá muito justas, né? Você sai no prejuízo e não tem jeito, né? Que foi o nosso caso, né? A primeira coisa que a gente pensou foi pedir cancelamento e reembolso. No caso da Gol, por exemplo, né, Gol e Latam, tá? As passagens mais baratas, elas não são reembolsáveis, né? Como no caso de promoções, que era o nosso caso, que é o caso de tarifa light, eles não reembolsam esse valor. Eles só vão reembolsar naquelas mais caras, né? Naqueles planos mais caros, porque justamente prevê, né, essa segurança para você. Por exemplo, lá na Gol, né, a tarifa Plus, ela te reembolsa 40% do valor que você pagou. A primeira classe, digamos assim, né, que é a tarifa Max, ela te reembolsa 95%. A TAM já não acontece isso, né, as tarifas mais em contas não são reembolsáveis e, né, na tarifa mais alta eles também têm no reembolso completamente aquela passagem. No caso da Azul, né, eles reembolsam 70% da tarifa do voo, né, do que você pagou, dependendo também do tipo de passagem. Então, assim, reembolso não vale muito a pena, né? A gente descobriu isso logo de cara, que a gente ia perder esse valor de qualquer jeito, né? Prejuízo e prejuízo, não tem outra alternativa, sabe? Então foi aí que a gente procurou realmente remarcar essa data. E lembrando que a remarcação você pode fazer, né? Como eu disse para vocês, aquela passagem ela tem validade por 1 ano, então a qualquer hora, né, que você queira viajar, aquela passagem ela tá ali.
pagando a multa do cancelamento, né, cobrado pela companhia aérea, e também você vai ter que colocar, por exemplo, se você botou para viajar agora em janeiro e você comprou a passagem para, sei lá, Pernambuco, foi o caso, né, R$ 350. E aí você quer viajar no carnaval, que é a autoestação, né? Aí a passagem já não custa mais 350, ela vai custar R$ 600. Então, você vai ter que pagar, né, a diferença que existe da passagem daquele dia que você quer remarcar com o valor que você pagou antes. Então, você paga a multa, paga a diferença. Então, de qualquer maneira, é prejuízo, né? Tem outro caso também, né, que é o caso que eles chamam de no-show, né? A pessoa que na hora de embarcar ela não apareceu de jeito nenhum. Ou seja, é diferente do nosso caso, né? Porque o nosso caso a gente já sabia que naquela data não era possível viajar, então a gente comunicou à companhia aérea. Então esse caso aí é completamente resolvível, né? Digamos assim. E o no-show, a pessoa ela não apareceu de qualquer, sabe? Não foi. Aconteceu um imprevisto, chegou atrasado, não sei, ela não viajou de jeito nenhum. Essa ausência ela também vai acarretar diversas, né, consequências para o passageiro. E, né, esse passageiro ele pode perder o direito total, né, de reembolso, porque ele não apareceu e ele não comunicou. Então, dependendo da política, né, das regras que existem na companhia, esse tipo de passageiro ele pode ainda perder ainda mais do que um passageiro comum, certo? Então, acontece também, né, outros tipos de caso. Esse aqui nós estamos falando de você querer cancelar, né? E aí você vai ter que comunicar a companhia, ela vai tentar resolver junto com você. Mas e aí, quando você tá lá para viajar, tudo de boa, e o seu voo é cancelado? Sem você querer, tipo, a companhia cancelou o voo. Foi o que aconteceu com uma amiga minha agora, em agosto. Ela ia para o Peru, certo? E você sabe que não tem voo direto, né? Tem sempre escalas. E ela ia fazer uma escala em Brasília, e de Brasília ela ia lá pro Peru, certo? Acontece que o voo de Fortaleza para Brasília foi cancelado pela Latam. E aí, como é que acontece? Porque fica complicado, porque você tá de escala, você tem que estar no horário certo para pegar o voo para o outro avião para ir para o seu destino, né? Porque são 2 aviões aí nesse caso, né? São 2 passagens. Como é que fica? Quando a própria companhia ela cancela, né, aquela viagem, ela tem total direito de te ressarcir, tá? Ela, no caso, né, ganhou o direito de um hotel, ficar em Fortaleza, né, bancado pela companhia nesse hotel, tá? E a companhia teve também as despesas, né, de colocar ela num outro avião que o voo, né, batesse com o horário do que ia sair de Brasília para lá. Tipo, ela tem que pegar um avião de Fortaleza para Brasília, então eles tinham que dar um jeito do avião que saísse de Fortaleza para Brasília bater com o horário que ela ia pegar o outro avião, né, para não atrasar a viagem dela. E não interessava se era Latam, se era Azul, era Gol. A companhia ela vai ter que ir atrás desse avião, né? O caso dela, a Latam, ela botou ela num outro voo, numa outra companhia e pagou as despesas. Então, nesse caso, o que é que acontece? Você, como consumidor, tem que ir atrás dos seus direitos, né? E se isso não acontecer, justiça, né? Comunicar à justiça que isso aconteceu e todas as provas cabíveis, né? Porque você tem direito a ou um reembolso ou algum outro tipo de solução para o teu problema. Aconteceu que foi tudo certo, ela conseguiu pegar o avião de Brasília para lá sem nenhum problema. Mas assim, a companhia, ela tem que dar um jeito, porque a culpa não é sua, certo? Então, espero que tenha dado para entender, né, mais ou menos como é que funciona. A melhor opção, né, com certeza é comunicar a companhia, né, em caso que você esteja viajando por conta própria, é melhor comunicar, porque eles vão te dar opções para você ter, né, mais segurança na tua viagem, que seja a melhor forma possível, né, tanto para eles quanto para você. É uma novela, não é barato, né, você cancelar uma viagem, enfim, mas sempre a remarcação é o mais viável, né? Porque mesmo que você queira o reembolso, você não vai conseguir no valor total, né, desse dinheiro. Enfim, o que é que acontece, né, quando você está viajando de agência? Qual é a melhor opção para você? A agência é um pouquinho mais fácil, né? Porque quem vai resolver toda essa burocracia é a agência. Então, eles também podem te dar uma outra opção, né, para você, que seja mais viável, você guardar aquele valor que você investiu para uma outra viagem, para um outro momento, né? Então, assim, a dica é, né, é que você se programe bem, né? Pense bem se aquele momento realmente é propício para viajar, né? Se não vai ter algum outro empecilho, você pensa bem antes de comprar essa passagem, né? E em caso de imprevisto, sempre comunicar
a companhia, porque você não pode vender a sua passagem, tá? Ah, eu vou vender aqui a minha vaga para outra pessoa, não pode, porque ela está no seu nome e só a pessoa que tá lá, o CPF e a identidade é que pode viajar, né? Outra pessoa não pode comprar a tua vaga, né? Porque tá lá o teu nome, enfim. Então, pensa bem antes de comprar, né? E o diálogo é a melhor opção e vai atrás dos seus direitos, né? Sempre tá ali lendo na lei, pesquisando, né? Com pessoas que já têm mais experiência, enfim. Espero que tenha dado para entender, né, que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma, né, esclarecido sobre esse tipo de situação. Enfim, se você gostou, deixa o seu like nesse vídeo, né, se inscreva no canal, apoie esse projeto, conta experiências, né, pode deixar suas perguntas aqui também nos comentários, eu vou adorar ler. Grande beijo, até a próxima, tchau!